mídia não fala para você tudo o que você precisa saber, e nem sobre os 4Gs. Os 4Gs eles são a gripe, a guerra, os gafanhotos e o gelo. Essas são fontes oficiais e eu vou provar para você. Quero falar primeiro sobre a gripe. Olha só, o presidente da República contraiu o vírus. O delegado contraiu o vírus. O prefeito de São Paulo contraiu o vírus. Os coveiros foram infectados devido a irregularidades nos serviços dos cemitérios. A recusa dos hospitais particulares em receber os doentes por medo de infectar seus clientes é comum. Hospitais improvisados são sediados por clubes, por entidades sociais. São 7 mil de infectados diariamente. Os movimentos de ruas diminuíram sensivelmente. As ordens oficiais são de evitar aglomerações, não fazer visitas e cuidar da sua higiene. Em São Paulo já foram infectados e fechados o Parque da Antártica, o Parque Antártica, Parque da Aclimação e outros parques de lazer. Nas escolas, as aulas estão suspensas. As autoridades estão fechando casas noturnas que insistem em ficarem abertas. As farmácias elas estão fechando porque os funcionários estão infectados. O Palestra Itália e as sedes da Cruz Vermelha montaram quase 100 leitos em São Paulo. O Clube Paulistano e o Corinthians também liberaram as suas sedes para os doentes. O futebol foi suspenso, a vigilância do Estado está cada vez mais severa. E pessoas que resistem à pandemia são pegos fazendo orgias em clubes da cidade. Hospitais improvisados são instalados. Os colégios de São Paulo, Sion, Mackenzie e Arquidiocesano, são transformados em hospitais provisórios. Faltam médicos, pois muitos estão ficando doentes. Faltam automóveis para transportar os doentes. Surge propaganda de vários remédios com a promessa de combater a doença. A propaganda ganha com a doença, com supostos produtos que ajudam a combater a gripe. E até uma cachaça específica com limão já é usado como remédio. E até um carro, acreditem, que chega à velocidade que o vírus não alcança, é vendido para garantir que a pessoa possa sair com segurança das ruas. E até cidades como Poços de Caldas, a Suíça brasileira, é um refúgio para escapar da gripe. O pico da doença já passou, ou ainda vai chegar, diz as autoridades, para manipular as populações. Pessoas nos transportes com cheiro de álcool pelo corpo é comum nos transportes públicos. Os cadáveres passam a ser vistos transportados pelas ruas. Automóveis e caminhões são improvisados para levar os cadáveres para serem enterrados. O governo perde o controle sobre o número de mortos. 337 corpos são enterrados sem caixão em valas comuns. No final de novembro, com a chegada do verão, as mortes começaram a diminuir no Brasil. Esse é o relato sobre a gripe H1N1 de 1918, que aconteceu no Brasil. Qualquer semelhança com a Covid-19 não é mera coincidência. Parece que essa gripe, que matou mais de 35 mil pessoas no Brasil, chegando a atingir 10% da população brasileira na época, não foi capaz de mudar os hábitos das pessoas 100 anos depois. Enfim, essa é nossa humanidade. Os outros 3Gs foram a praga de gafanhotos que atingiu o país, a Primeira Guerra Mundial e as geadas que acabaram com grande parte da alimentação do brasileiro no mesmo ano. A fonte é o livro Capital da Vertigem de 2015, no capítulo Dias de Medo e de Morte, do jornalista Roberto Pompeu de Toledo. Viver é Belo, Márcio Silva.